Nós estamos falando sobre Davi. Davi é uma das personagens mais famosos da Bíblia. Muitos conhecem as histórias de Davi. E nós começamos na semana passada e nós demos esse tema para a série. Davi, um homem seguindo e segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E a história de Davi mostra Davi procurando fazer a vontade de Deus nas mais diversas situações da sua vida. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o chamado de Davi e o desafio de redescobrirmos o nosso chamado. Redescobrir quem nós somos diante de Deus e o que nós somos para o nosso Deus. Na semana passada nós vimos algumas coisas importantes, como por exemplo o fato de Deus não nos medir de acordo com os padrões estabelecidos pela nossa sociedade, mas sim através dos padrões estabelecidos pela palavra dele. A Bíblia diz que Deus não vê como qualquer ser humano vê. Qualquer ser humano vê a aparência. Deus procura enxergar o nosso coração. Hoje nós vamos ver provavelmente a história mais famosa de Davi, que quem é criança e cresceu nesse ambiente de igreja já ouviu várias vezes a história de Davi e Golias. E essa é uma expressão muito usada sempre que tem alguém muito pequeno tendo que enfrentar algum grande adversário. As pessoas dizem: olha, essa é uma luta de Davi contra Golias. Quando um time pequeno vai enfrentar um time grande, fica aquela coisa: é Davi contra Golias. A gente viu isso no último Corinthians e São Paulo. Então é uma expressão comumente usada em nossa sociedade. Eu imagino que mesmo que você nunca tenha pisado numa igreja, pelo menos um pouco dessa história, alguma coisa sobre essa história você já ouviu. Ela está lá num livro da Bíblia, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver o capítulo todo, nós vamos estudá-lo, e eu resolvi dar esse título para essa mensagem: Davi versus Golias, quando os obstáculos aparecem. Eu pensei nisso porque não importa quem você é, você tem que enfrentar grandes lutas na sua vida. E elas aparecem geralmente quando a gente não espera, vem de onde a gente não imagina que possam vir, de pessoas que a gente também jamais imaginava. Geralmente a vida acaba sendo meio que uma caixa de surpresas, porque você está bem, você está tranquilo, você está centrado, de repente do nada uma bomba aparece que explode, a sua vida vira de cabeça para baixo e você se vê diante de um grande adversário. Assim aconteceu com Davi há muito tempo, quando ele se depara com esse gigante chamado Golias. A gente não vai ficar alegorizando, dizendo: olha, você precisa vencer os gigantes da sua vida. Mas o que eu queria dizer para você nessa mensagem é que, se de alguma forma e por algum momento na sua vida você passa por grandes dificuldades, por desilusões, por tristezas, e não sabe muito bem lidar com isso, então eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse capítulo da palavra de Deus, porque pode ser que seja um capítulo da palavra em que Deus vai falar com você de alguma forma. Isso só para quem sofre de alguma coisa, tem alguma decepção, seja ela amorosa, financeira, qualquer tipo de decepção. Nós, antes de tudo, não queremos prometer a solução para as decepções da vida, porque nós partimos do pressuposto que sofrimento, decepção, faz parte desse pacote chamado ser humano. Mas eu acho que esse texto da Bíblia nos dá algumas lições de como enfrentar essas situações quando inevitavelmente elas aparecem. Nós não cremos no slogan "pare de sofrer". Eu acho que esse slogan não é cristão, porque nós precisamos reencontrar o sofrimento como parte da formação da nossa vida diante de Deus. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: como agir diante de situações limites da nossa vida? O texto começa com uma cena não muito agradável. Diz assim a Bíblia no texto que nós vamos ler a partir do primeiro versículo do primeiro livro de Samuel 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam-se em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles.
informações complicadas, uma série de informações de que eu não sei onde é que eu estou. Então, por favor, luzes, vamos apagar as luzes, por favor, eu vou pedir. Porque para você se situar, nós temos uma foto desse lugar para que você saiba do que o texto está falando. Vamos lá? Luzes. Ok. Esse é o lugar que você acabou de ler na Bíblia. Lá em cima, primeiro quadradinho lá em cima, Socó. É uma localidade, exatamente aí. Aqui embaixo, Azeca. O vale é todo esse, entre Socó e Azeca, essa linha que tem ali o campo de batalha e o vale de Elá. Toda essa linha, eles podem percorrer essa linha. Isso tudo é um vale. A batalha que nós vamos ver daqui a pouco acontece exatamente nesse vale. Aqui nesse retângulo um pouco maior estão os israelitas. É aqui que vai estar Davi, é aqui que estarão os irmãos de Davi, Saul, todo o pessoal que é considerado o herói dessa história. E daquele outro lado é que vai estar Golias e os filisteus. Esse é o campo de batalha. Toda aquela região, do acampamento filisteu até Socó, pela parte de cima, ocupada pelos filisteus. Toda a parte de baixo, ocupada pelos israelitas, apenas esperando a ordem do comandante para que eles desçam essas montanhas, cheguem até o vale, para o corpo a corpo derradeiro da batalha. Tá ok? Os israelitas estão aqui olhando de frente para os filisteus lá olhando de frente para os israelitas, apenas esperando acontecer alguma coisa. Daqui a pouco você vai ver que Golias vem enfrentar e vem desafiar o povo de Israel. Ele sai do acampamento filisteu, vamos voltar lá para o acampamento filisteu, ele sai dali e vem mais ou menos até o meio do vale, um pouquinho mais para trás, mais ou menos até aí. Ele vai chegar até esse lugar e vai desafiar o povo de Israel para a batalha, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Tá ok? Para você se situar, é isso o que a Bíblia até agora, nesses primeiros versículos, está mostrando. Esse é o cenário de batalha. As pessoas estão ali esperando a ordem para a guerra. Pode acender as luzes, por favor? Quando nós lemos a Bíblia, não tentando imaginar o que está acontecendo, nós corremos alguns riscos de subestimar o sentimento daqueles que estão envolvidos naquela história. Por sermos brasileiros, talvez a gente não tenha a exata noção do que significa esperar uma guerra começar. Mas imagine esses homens, eles estão no campo de batalha, longe de suas famílias, passando por algumas situações que privam você do conforto do lar, e esperando apenas uma ordem acontecer para que o general da batalha diga: podem ir para a guerra, e eles se encontram naquele vale para guerrear. Quer queira, quer não, você está num exército e você olha para as pessoas. Imagine que nós estivéssemos ali de frente para aquele vale. Nós somos um dos exércitos esperando a ordem para a batalha. Nós sabemos que, dada a ordem de batalha, muitos daqui não voltarão vivos. Nós estaríamos constantemente, dia após dia, com a sensação de provavelmente estar vivendo os últimos momentos, ou da nossa vida, ou de alguém que nós gostamos muito. Você já imaginou ter que passar por esse tipo de sentimento? Você dorme não sabendo se você será acordado ou não por uma ordem de batalha. Você dorme, mas você tem que dormir com a arma do lado, porque de repente você pode ser atacado quando menos espera. Não dá nem para imaginar o tanto de tensão que esses homens estavam sofrendo. Acontece que quando a gente olha para a vida, a gente vai descobrindo que a ausência de sofrimento não faz parte da nossa realidade. Pode ser que você não esteja se sentindo de frente para um campo de batalha com morte iminente. Mas qualquer um de nós que tenha a mínima noção do que significa viver, sabemos que segunda-feira as coisas começam a acontecer e é como se você fosse lançado para um campo de batalha, onde geralmente as pessoas que convivem com você podem ser pessoas que estão torcendo para a sua derrota, porque a sua derrota vai ser a possibilidade de que eles cresçam no seu lugar. Você pode ter que trabalhar num ambiente de alta competitividade, onde ou você mata alguém ou você morre.
onde você precisa alcançar metas para não ser degolado, para não ser humilhado e ter tirado de você toda a capacidade de subsistência, toda a capacidade de gerar algum tipo de conforto para a sua família. Isso acontece nas mais diversas áreas. Quando nós somos jovens, por exemplo, nós estudamos, de repente começa a chegar um negócio chamado vestibular, que você sabe que é uma peneira entre aqueles que são considerados os melhores e aqueles que serão considerados não tão bons assim. E sabendo que depois, dependendo do lugar onde você vai procurar emprego, o tipo de diploma que você tem vai contar muito. Quando você for ter que disputar alguma coisa com alguém meio parecido com você, que tem o mesmo conhecimento que você, mas não tem um emblema tão importante ou tão chamativo como o que o outro tem. A vida, quer a gente queira, quer a gente não queira, é assim. Amanhã de manhã você já está na batalha de novo. A gente vai dormir com aquela sensação de que tocando a música do Fantástico você já começa a entrar em desespero. Porque é quase que a musiquinha do Fantástico, quase que o Zeca Camargo dizendo boa noite para você, é o chamado para a batalha de quem diz: dorme logo, descansa o máximo que você puder, porque amanhã o bicho pega de novo. Amanhã de novo vai começar a pancadaria. É o mesmo sentimento que esses caras têm. Pode ser que com outro tipo de tensão. Mas quem é que não sabe que aquela tensão, mesmo que não seja tão forte como a iminência de uma guerra, aquela tensão que vai nos minando a cada dia, chega uma hora que ou explode ou implode. E nós somos uma geração de pessoas ansiosas, porque o amanhã nos assusta muito. Isso acontece porque, ao mesmo tempo que a realidade da vida nos mostra que há constantes batalhas sendo travadas, por algum motivo idiota, nós não somos treinados a aumentar a nossa resistência e capacidade para enfrentar essas mesmas situações. Eu vejo, inclusive, como as nossas crianças são educadas. Você já notou que as crianças hoje elas são educadas pela lei do mínimo trauma? É assim, a maioria aqui cansou de perder unha do dedo do pé, principalmente os meninos. Quem aqui, dos meninos, os homens, já olhou para a unha do dedão e ela estava assim, levantadinha, dando tchau para a torcida? Quem aqui já passou por isso, os homens? Se você é uma irmã e passou por isso, não precisa ter vergonha. Já passou por isso, pouco moleque nessa área, né, Tati? Já passaram. Se a gente tivesse perguntado para a criançada que estava aqui, antes de sair para junto aqui, disse: olha, quem já estava jogando bola e descolou a unha? Mas dá para descolar a unha? Unha de escola? E pior, era assim, a gente não tinha essa educação do mínimo trauma. Aí você chegava em casa, o ruim não era a unha, você perder a unha. O ruim é que você chegava em casa, a mãe olhava para aquilo. Não, é assim, a mãe é um ser dado por Deus para gerar os maiores traumas possíveis em você. É por isso que quando você chega em qualquer terapia, qual é a primeira coisa que o terapeuta quer descobrir? Ah, como é que era a sua mãe? O pai não, o pai a gente sabe que não gera trauma nenhum, mas aí a mãe, a gente vai limpar isso. Limpar. Aí a mãe com todo cuidado maternal esfregava aquele negócio. Mertiolate, era mertiolate. Se houvesse mertiolate em esguicho, eu jogava. E a gente sentia na mãe um prazer mórbido de fazer aquilo. E o pior, você estava morrendo de dor, querendo, Senhor, assim, eu vou morrer, me leva agora, pode ser agora eu vou. E a mãe ainda falava: tá vendo? Uma vez, eu não vou contar em que família isso aconteceu, mas é uma pessoa que eu conheço, eu não vou falar em que família, mas é uma pessoa que eu conheço que é da minha família, não vou falar quem caiu. Você sabe o que chama aquelas plantas que... É fel de noiva? Não sei, aquela que tem espinho, como é que chama aquilo? Não é cacto. Que tem espinho, não, é uma que a pessoa colocava em... monte de espinho, não sei. Tipo uma cerca viva. É planta com espinho. Aí essa pessoa que eu conheço, na verdade não sou eu, uma pessoa da minha família. É verdade, não sou eu mesmo. Aí estava andando de bicicleta e caiu naquilo. Não, assim, caiu naquilo. Eu estava vindo de bicicleta atrás, só que você sente assim... Aí voltamos para casa, quer dizer, esse amigo meu voltou para casa. Aí eu lembro da mãe desse meu amigo, tirando os espinhos
espinhos, com aquele negocinho lá de tirar, com aquela pinça, prazer. Aí a criança chorava, não falei que não era lá? Eu senti até que em alguns problemas, mas era um pouco mais devagar, assim. A gente tira rápido, ela aquela assim. Caiu também, sim? Que também teve que passar para lá. Passou lá. Uma outra mãe, né? Isso era uma outra mãe que passou isso. A gente tem um monte de história para contar acerca de acidentes que nós sofremos e que foram formando a nossa vida. Chega um momento em que a vida bate, mas a gente aprendeu a apanhar. Nós já estamos um pouco mais resistentes. A geração que está chegando vai apanhar da vida, a vida bate pesado pra caramba e eles não estão preparados. É o pessoal cheio de dodói, ai, porque falaram isso pra mim, ai, porque... É uma versão covarde do ser humano. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que Deus é muito claro a respeito de dificuldades, problemas, provações. A Bíblia diz, você tem que passar por isso. E faz parte do amadurecimento de cristãos sérios e comprometidos, saber se refugiar em Deus para passar por esses problemas e por essas dificuldades, sem abrir mão das grandes questões e das grandes coisas da sua vida. Veja como a história vai piorando para aqueles homens que já estão passando por uma grande tensão. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Aí tem a narração de quem era o homem. Ele tinha 2,90 metros de altura, relativamente alto, você deve imaginar. Esse homem do MMA faria um sucesso estrondoso. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Ele tinha 2,90 metros, era relativamente forte a ponto de usar uma couraça que pesava 60 quilos. Se você não sabe o que significa uma couraça de 60 quilos, você faz o seguinte: você chega em casa, pega 12 sacos de arroz e põe nas costas. Aquilo é uma couraça que ele usa para ir para a guerra. E na guerra, naquela hora, era correr atrás do inimigo. Então, você quer saber qual era a força de Golias? Você põe 6 sacos de arroz desse lado, 6 desse, e sai correndo pela casa. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Era pesadinho o negócio. Aí você pega lá 6, pega um cabo de vassoura, você pega um saco de arroz, enfia no cabo de vassoura e mais 2 sacos de feijão em cima, e sai brincando, carregando. Você tem que segurar aqui o cabo da vassoura, porque é uma lança, com 7 quilos aqui na ponta, com mais 6 sacos de arroz aqui, 6 sacos de arroz aqui. Ele tem uma caneleira de bronze também, não deve pesar muito uma caneleira de bronze. É uns 5 quilos aqui, uns 5 quilos ali. Então daí você amarra um saco de arroz nessa perna, amarra e sai correndo pela casa para você ver mais ou menos. E o seu escudeiro, como se ele não precisasse, ele tinha um escudeiro, que era assim, era um cara que só ficava com um escudo enorme para ir na frente dele. Era aquele cara assim, provavelmente era o baixinho da turma, que não servia para nada. Mas ele queria muito exército, aí o cara vai virar escudeiro. Pegava o escudo assim, enorme, ele ficava lá assim, ia na frente. Imagina o escudeiro de Golias, o cara mede 2,90 metros. Eu acho que ele tem uma foto. Vamos apagar as luzes de novo, para o pessoal poder ver Golias. Atenção, luzes de novo. Assim o pessoal vê Golias, porque está em perspectiva aí, é mais ou menos o tamanho dele comparado com um soldado normal. Isso. É mais ou menos esse homem de quem nós estamos falando. Ó, olha aqui, o pezinho dele, uns 57. Tem ali, é mais ou menos isso. É o homem de quem a Bíblia está falando. Esse soldado aqui do lado, não é que ele é baixinho. Ele deve ter o quê? 1,90 m, mais ou menos. Ok, é um menzarrão. Ele que você fala assim, ai Deus, se o senhor der esse para mim, já estou feliz. Aí ele já é forte. Você pode ver que do lado de Golias ele está com uma cara de acabado, aquela cara assim de humilhação, pode ver. E aí tem Golias aqui na frente. Cá entre nós, não é
alguém que você gostaria de ver na sua frente quando você vai entrar num ringue para brigar com alguém. Não é aquele cara que você fez bullying na escola, esse cara, certeza. Você não chamou ele, sei lá, olha aí o World Trade Center chegando. Sei lá, uma coisa mais ou menos assim, ó o girafão. Porque ele batia em você de cima para baixo assim, brincava de estaca e você morria. Bom, podemos acender as luzes de novo. Já temos a ideia de quem é Golias. Uma coisa importante é que o fato de você ser cristão, participar de uma igreja, gostar de Jesus, ser escolhido como Davi foi escolhido, não vai isentar você de passar por grandes dificuldades amanhã. A gente tem que parar com esse evangelho, água com açúcar, que diz assim, venha para Jesus e todos os seus problemas estarão resolvidos. Isso não é verdade. Até porque, de repente, pelo simples fato de vir até Jesus, nossos problemas começam quando nós entramos em choque com os paradigmas da sociedade em que nós vivemos. Porque a nossa sociedade está alicerçada em princípios que são contrários à Bíblia e à vontade de Deus. E você, ao ser cristão e viver, e tentar viver da maneira correta, vai ser perseguido, você vai sofrer bullying, as pessoas irão contra você. Imagina você tendo que trabalhar e querendo exercer no seu trabalho princípios de cristianismo, como por exemplo, quando pedirem para eu mentir, eu não vou mentir. Você acha que quando você disser isso e falar, olha, eu quero dizer que se me pedirem para mentir, eu vou mentir no trabalho, porque eu sou um servo de Jesus e eu quero me importar como Jesus pediu para que eu fizesse. Você acha que o seu chefe vai falar assim, ah, que bom, que bem. Inclusive eu estou querendo começar um louvorzão aqui na empresa, e foi até bom você ter falado isso. Cara, no primeiro corte você roda. No primeiro corte, o seu nome vai estar no topo, porque você não segue os padrões de competitividade desse mundo, que está pouco se lixando com o Evangelho, está pouco aí com Jesus. Ou você acha que no mundo que a gente vive é aquela coisa, chega Natal, todo mundo gosta de Jesus. Mas vamos ser sinceros, olha para o mundo que a gente vive, ninguém está aí para Jesus. Se Jesus aparecesse de novo e fosse crucificado de novo, ninguém estaria ligando. Pouca gente iria se importar com isso. Seria um a menos para estorvar a gente que quer continuar pecando e quer continuar a fazer a sua própria vontade. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o povo de Deus está enfrentando um cara que é um gigante, eu não sei quanto a você, mas eu começo a me identificar com isso, porque todas as vezes que você quiser fazer o que é o correto, espere grande oposição. Aliás, se na sua vida, como cristão, como cristã, você não está enfrentando grande oposição, eu acho que nós precisamos reavaliar um pouco muitas das nossas posturas. Porque uma vida muito calma, onde você não é constantemente cutucado por posições que você toma, talvez mostre claramente que esse não é o melhor caminho, ou pelo menos não é o caminho que Deus quer de nós. Porque na Bíblia, constantemente, homens e mulheres de Deus são colocados frente a gigantes, como o povo de Deus é colocado diante de Golias. O que você pode fazer é sentar e chorar. Ou você pode olhar para um Deus que é maior do que qualquer Golias e dizer, Deus, me capacita, me ajuda, tenha misericórdia de mim e me ajuda a pagar o preço de algumas decisões que precisam ser tomadas para a glória do teu nome. Isso, inclusive, inclui o pecado que temos em nossa vida. Porque, cá entre nós, um dos maiores gigantes que se levantam contra nós é o nosso pecado, que constantemente está lá nos atazanando. Isso remete ao que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus tinha dito para os nossos pais, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram e morreram. E aí, desde então, o ser humano está condenado ao inferno, eterno, longe de Deus. É por isso que Deus, por causa do amor que Ele tem por nós, manda Jesus, que na cruz é colocado sobre Ele todos os nossos pecados, Ele morre em nosso lugar, para fazer algo que nós não poderíamos fazer, porque o próprio Deus reconhece que nós não temos como vencer essa luta, que esse gigante era grande demais para nós. Ele ressuscita quando Deus aceita aquele sacrifício, e nos convida a viver uma vida para a glória dEle. Mas ao mesmo tempo, mesmo vivendo uma vida para Ele, todos os dias nós temos que lutar contra esses gigantes. Se você procura na religiosidade ou na igreja um momento em que você se sinta bem, isso vai apenas enganar você.
Porque nós não estamos reunidos aqui para nos sentir bem. Nós estamos reunidos aqui para ler a palavra de Deus, descobrir os desafios de um cristianismo engajado numa sociedade cada vez mais anticristã e entrar numa luta louca que vai tentar nos levar à morte todos os dias. Nós vivemos uma época em que as pessoas dizem assim: há uma grande tranquilidade em ser cristão nesse país. Mentira, há uma grande tranquilidade em você frequentar uma igreja e não exercer nada daquilo que você aprende sobre a palavra de Deus. Se você continuar vivendo assim, ninguém vai encher o seu saco. Agora, tem que ser um pouco cristão, você vai ter problemas. Você vai ter muitos problemas. Nós não vivemos num país totalmente conveniente aos princípios da fé. Nós vivemos num país politicamente correto, desde que o politicamente correto esteja na agenda daqueles que mandam e fazem patrulha ideológica em nosso país. Mas tente em nosso país dizer o que você pensa. Tente em nosso país dizer o que a Bíblia diz a respeito de algumas coisas. Você será ultrajado. Aí então, o texto continua dizendo: Golias parou e gritou às tropas de Israel. Era uma coisa que ele podia fazer, um desafio. Olha que legal. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Isso para mim é retrato do nosso tempo. Nós somos chamados para a luta, nós somos chamados para os desafios da vida. A nossa posição é de atônito e apavorado. E a igreja, diante dos grandes desafios da sociedade, está atônita e apavorada. Um tempo atrás, depois de pregar uma mensagem, não lembro exatamente qual, alguém me procurou e falou assim: eu estou em crise, porque se eu levar a Bíblia a sério, eu vou ganhar menos dinheiro. Mas se eu levar a Bíblia a sério, eu vou ter problemas em casa, no trabalho. Vai. Eu já parto do princípio que cristãos ganham menos dinheiro do que não cristãos. Primeiro porque o cristão, se ele quiser ser um bom cristão, ele já vai pagar imposto. E aí alguém diz assim: eu não vou pagar imposto para o pessoal pegar o meu dinheiro e jogar fora. A inoperância e sem vergonhice de outros não pode ser justificativa para inoperância e sem vergonhice sua. Porque senão daqui a pouco a gente está falando assim: mas todo mundo adultera. Então, se todo mundo adultera e eu vivo no mundo de adúlteros, então o adultério deixou de ser problema. A gente vive numa época, inclusive, que uma frase horrível começa a fazer parte da vida de muitos cristãos assim: isso faz você feliz? Se faz você feliz, continua. Eu começo a torcer em demasia para que, quando alguém fala essa frase idiota, não tenha um pedófilo ouvindo. Na verdade, nós estamos atônitos e apavorados como o povo de Israel estava, porque nós estamos diante de dificuldades, provações, e nós não sabemos o que fazer, porque no fundo, assim como a história vai mostrar, nós não confiamos muito que Deus vai tomar conta da situação. Olha o que acontece. Vem então o nosso herói. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, lembrou dele, semana passada, o mais velho. Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Lembre-se de novo, Davi já tinha sido escolhido o rei, mas até agora não tinha moral nenhuma, porque nem para ir para a guerra prestava. Os 3 mais velhos, que eram considerados mais fortes, foram. Davi ficou lá, tranquilo.
Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu, tal Golias, aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Na verdade, Davi virou o marmiteiro da galera, né? Ele levava um lanchinho, era um grão tostado aqui, uma noz ali, levava o mantimento para os irmãos. Você não pode se esquecer que, como nós vimos na semana passada, esse cara já tinha sido escolhido para Deus para ser o rei. O que significa dizer que se você é escolhido para ser alguma coisa, não se ache digno de fazer trabalhos normais, porque o único digno que pode renegar alguma coisa a fazer é Deus. Tirando Deus, ninguém pode se achar insuficiente ou tão bom para não fazer alguma coisa. Porque, esse trabalho não é meu, porque você sabe com quem você está falando? É igual uma vez que uma professora falando que ela estava dando uma aula, ela falou alguma coisa que o aluno não gostou, retrucou com ela, aí o aluno levantou e falou assim: a senhora sabe quem é meu pai? Ela olhou e falou assim: olha, meu filho, eu também não sei, mas juntos podemos descobrir. Aí a minha teoria da semana passada, de que nós estamos falando de uma família que foram os precursores dos mineiros, lá de Minas Gerais. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Como eu disse, só um mineiro pode ter 10 queijos em casa. Não tem uma outra explicação. Eu mostrei aquela foto, fiquei procurando, será que não tem isso em Minas, sei lá, a região do Triângulo Mineiro, mas não tem. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Mais uma vez você vai notar que aquele que é chamado por Deus não tem total consciência disso. Porque Davi, para ele está indo para o acampamento fazer o quê? O que Davi está indo fazer no acampamento? Levar marmita para o pessoal. Imagine que Davi, ele está pensando assim: o diacho. Que é mineiro, né? O diacho. Samuel estava aí, jogou óleo na minha cabeça, ninguém me reconhece, eu acho que Deus falhou, porque se Deus fizesse mesmo que eu fosse rei de Israel, eu não ia estar aqui levando esses grãos lá para meus irmãos, os negocinhos desses queijos fedorentos, andando para lá e para cá, aquele chão de terra batida, aquele sofrimento. Mal sabe ele que daqui a pouco ele vai enfrentar um dos maiores desafios da sua vida toda. E mal sabe ele que daqui a pouco Deus vai dar legitimidade ao chamado dele. Porque até agora, as únicas pessoas que sabiam da capacidade de Davi eram as pessoas que estavam lá quando Samuel foi lá para ungir o rei. Ele não tinha nenhum apoio popular, mas Deus está dando um jeito de dar apoio popular para Davi. Mas olha, Deus vai dar um jeito de usar a sua vida para a glória dele. Mas saiba de uma coisa: quando ele resolver fazer isso, você vai morrer de medo. Porque ele vai colocar diante de você alguma coisa para você fazer que você não tem capacidade para fazer. Para que quando você terminar de fazer, você tenha a noção que você não fez porque era capaz, mas porque ele te ajudou a fazer, porque ele te capacitou para aquilo. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Ele chegou ao acampamento, coincidentemente, na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente, conforme a gente viu naquela foto. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Eu acho que quando Davi ouviu isso, ele falou: opa. Sabe quando dá aquela piscada? Se for no olho. Mas Davi, a gente sabe pelo restante da história dele, ficou mais interessado agora. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Você já começa a pensar que Golias não é tão feio assim, né? Qualquer homem que tenha masculinidade aflorada, não como os homens do nosso tempo, que tem a masculinidade cada vez mais efeminada, com medo de ser homem, quando ele olha assim: bom,
se eu matar esse gigante, eu vou ganhar muito dinheiro, é tipo um bilhete da Mega Sena, vou casar com a filha do rei, ou seja, casamento bom, e não só pela festa, assim, tipo, vai ter muito chopp, vai Rio de Heineken, aquela coisa. Não, porque, e assim, aparentemente também, a filha do rei não era de se jogar fora também, era bem produzida, era a Anitta pós-transformação. Você olha assim e fala, que interessante. E sem imposto, o cara, qualquer homem numa hora dessa, que se sinta chamado como homem, ele já começa a olhar e falar assim, esse Golias aí, como é que é esse Golias? Quem que é esse Golias? No entanto, veja que Israel também sofre da crise da masculinidade perdida, porque o pessoal estava atônito, desesperado, e foi só ouvir Golias falar alguma coisa, sair tudo correndo. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu redor, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Porque assim, tipo, é sério essa parada aí? Ele ouviu que ia ganhar alguma coisa, ele está vendo o pessoal fugindo e pensando assim, sabe que esses caras, ou esses caras não entenderam, ou eu não entendi o prêmio desse negócio. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, isto é o que receberá o homem que matá-lo. Você notou que quando Davi entra em cena, a palavra desesperado e atônito não entra mais? Porque Davi começa a mostrar uma faceta importante. Esse exército é de Deus. Então quem cuida é Ele. Eu sou servo dele. Quem cuida de mim é Ele. Quem esse cara pensa que é para afrontar a Deus? Davi sabe que a afronta contra ele não é uma afronta contra ele, é afronta contra o Deus dele, porque ele é representante do Deus dele. Davi sabe que a força não está nele, Davi sabe que a força está no Deus que o protege. Não é porque Davi é um super-homem. Davi está falando isso porque ele confia em Deus, porque deixa eu dizer uma coisa, não vai enfrentar as dificuldades na vida porque você crê no seu potencial. Porque tem muita gente com um potencial absurdo, apanhando muito por aí. Quando você tiver que enfrentar as grandes dificuldades da vida, em frente, confiando que Deus dará um jeito. Estava conversando hoje com um rapaz que estava dizendo que foi fazer missão na China. Ele disse assim, nós tínhamos metade do dinheiro para sermos missionários na China. O nosso visto veio com data errada. Quando começou a acontecer um monte de problema, o responsável pela missão disse, desistam. Mas eles tinham sido chamados por Deus. Esse cara falou, sabe o que eu fiz? Eu peguei minha mala, fui para o aeroporto, porque o motoboy falou, eu vou no despachante, pego o passaporte de vocês, com o visto tudo certo e trago. O voo era meio-dia. Eles ficaram no aeroporto, quando deu 11h15, o cara chegou com o passaporte. Eles eram de um grupo de teatro. Quando eles chegaram lá na China, um grupo de teatro e música, eles descobriram que alguém na China conseguiu para eles tocarem um monte de barzinho. Eles tinham metade do dinheiro, conseguiam dinheiro tocando e fazendo teatro na China. Porque eles eram bons? Não. Porque Deus queria que fosse assim. E quando Deus quer, é o nome dele que está em jogo. Assim como a nossa vida diante das dificuldades no mundo que nós vivemos. Quando enfrentamos dificuldades e a nossa fé é testada, aquilo que nós cremos é testado, não é o nosso nome que está em jogo. A ofensa não é contra nós, mas é o Deus que nós servimos. E é por isso que nós continuamos a lutar, pela dignidade do nome dele, para a glória do nome dele, não para a glória do nosso nome. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Ninguém deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Estava Davi, meu irmão, que não foi escolhido o rei, né? Está todo sentimental. Ele já era crente há muito tempo, já tinha pego esse negócio meio crente, porque crente fica sentimental, não sei se você notou. Qualquer coisa que você fale, que o crente não gosta, ele fica sentimental, ele não fala mais com você, ele não olha mais na sua cara. Ele abre assim, ele abre, devia ser líder de alguma coisa, líder de algum ministério, e ficou bravinho. Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. O cara faz,
Quem não está conectado com Deus, fala umas besteiras, ele está dizendo para Davi, seu coração é mau. Deus olha para Davi e diz, eu escolhi você por causa do seu coração. Cuidado com o que você fala se você não está conectado com Deus, porque geralmente as pessoas não conectadas com Deus falam as coisas mais burras da história. Como, por exemplo, um dia olharam para um cara que tinha nascido em Nazaré, que era de Nazaré, tinha nascido em Belém, mas morava em Nazaré. Quando ele começou a fazer um negocinho legal, falaram assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Falaram isso de tal Jesus. Ah, Jesus, de Nazaré não tem coisa boa não. Era como se assim, o grande Salvador viesse, sei lá, Saltilho. Assim, Saltinho. Deus sabe que existe Saltinho? Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Davi está muito interessado nessa coisa, porque ele está perguntando para todo mundo, você tem certeza mesmo? É dinheiro, mulher e imposto? Você tem certeza mesmo? Aí ele vai para o outro, que filho do rei ele quer? Não, é Mical. A Mical quem que é? A mulher da loira. Mical é da mãe, me diga. Ela é mais assim, avantajada, né? Tá vendo o outro? Essa Mical é avantajadíssima. Ela que sai na revista, ela sai na revista. Ela não é aquela que tem um book, ela tem um books. Vários books. Me diga. Trabalhou naquele programa de domingo à noite lá? Trabalhou. Tipo uma paniquete na época dele. Ela tinha influência, gente. Ela era filha do rei, ela podia trabalhar onde ela quisesse, tá? Aí Davi chega a posto e fala assim, rapaz, mas imposto assim, imposto mesmo? É tudo assim, imposto de renda, não tem que pagar mais? Não tem que pagar mais. Vai ter desconto sim. Por exemplo, se um dia tiver, não vem mais o meu boleto, desconto, imposto retido na fonte, não vem mais, está tudo pago. Não perder, cara. É Mical mesmo, né? Mical é. Você sabe que Davi era um homem, né, gente? Você sabe a pergunta que ele fez. Não perguntou se ela tinha estudado em Harvard. A Mical estudou em Harvard. Nossa, você é inteligente, né? Olha, moça, canta com uma beleza. Daqui a pouco o pessoal fala assim, nossa, está falando essas coisas. Pior que daqui a pouco é um monte de homem que também fala essas coisas. Desculpa ele estar falando apenas o que todo mundo pensa, viu, gente? Perdão mesmo. Da próxima vez eu vou mentir falando que eu nunca pensei isso de Mical. Mical é um pitelzinho. Tenho certeza que esse momento é o momento que eu estou apanhando em casa. Em algum dia da semana, enquanto minha esposa está ouvindo a mensagem, tá? Mas Eliabe é interessante, porque Eliabe é o cara que não faz nada, não assume o compromisso de lutar contra Golias e vai encher o saco de quem quer lutar. Não espere apoio das pessoas por fazer o que é certo. Faça o que é certo porque Deus sabe o que é certo, não porque você tem apoio de alguém. Faça pela consciência diante de Deus, não porque você vai receber apoio, glória ou honra de quem quer que seja. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, agora a gente começa a saber que esse cara não é apenas um pastor de ovelhas. Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Agora as irmãs já começam a ficar interessadas no Davi. Davi é o cara que pega leão pela juba. Davi perto do cara de 50 tons de cinza, ele arrebenta o cara de 50 tons de cinza, bate no liquidificador e toma com uísque. O Eduardo perto de Davi é um vampirinho sem vergonha, é um poodle toy.
contaram pra gente que Davi era pequenininho, todo pretendendo. Mentira, o cara era bom pra caramba. Davi se pega o John Jones, rapaz, aí corta o cara no meio. Ele pega o John Jones e faz assim, rasga, joga um pedaço pra cada lado e sai pra torcida. Dizendo aqui é Corinthians, mano. Olha o que eu tô aqui. Olha lá, olha ali. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Você imagina, você está tranquilo pelo campo, aí você vê um cara assim, pá, 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 joga o leão, e o leão começa a querer levantar, ele vai, pá, pá, e pronto. Seu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Se você não sabe o que é isso, dá uma passeada no zoológico, vai lá ver o leão. Aquele leão lá tá meio fracote, ele tá meio capengado, aquele é um leão meio meia boca. Quanto que tem urso pra gente ver? Vamos ver se tem urso? Hã? Só em São Paulo tem urso? Não vai lá também. Americana tem. Americana tem urso? Não tem? Ah, é Sorocaba. Você foi ontem lá, não tem um urso, Davi já deve ter passado por aí, destraçalhado. Imagina Davi chegando em casa com uma coxa assada. O que é isso, meu filho? Urso. Carré de urso. 3,5 kg de carré, rapaz. Tem que pegar um caminhão para churrasqueira. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: bom, vá, o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, não estou acostumado. Porque sinceramente, se você vai lutar, não use as armas que não foram dadas por Deus para você. Para você vencer o ódio, você não pode usar mais ódio. Porque cristãos que usam ódio para vencer o ódio, estão usando as armas do inimigo. E cristãos não sabem andar nessas armas. Não sabem. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus, olhando para os discípulos, diz: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. E na ótica do reino de Deus, ovelhas vencem lobos. Porque o amor cristão ainda destroça qualquer coração endurecido. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Luzes, por favor, mais uma vez, nós temos a foto do riacho. Ei, foto do riacho do Davi pegou as pedras, as pretas lá, olha lá. Não é Davi, porque o pessoal vai lá pegar pedra, porque esse pessoal turista é tudo assim mesmo. Ai, que povo chato. Olha lá, esse é o riacho como o Davi pegou as pretas, tá bom? Pode ver que tem muitas pedras, aí até hoje continua a fabricação de pedras. Esse é o riacho. Esse riacho fica muito próximo daquele vale que nós vimos na foto, na primeira foto da mensagem de hoje. Então, muito provavelmente nesse riachinho aí, Davi vai, escolhe 5 pedras lisas, coloca na sua bolsinha para poder enfrentar o gigante Golias. Esse aí é o ribeiro de Elá, ok? Que nós acabamos de ver na Bíblia. Se vocês estão ouvindo essa mensagem pela internet, ele vai colocar essas fotos depois, mas se você está ouvindo pela internet, em algum lugar da internet tem essas fotos. Como é? Não dá para falar agora onde vai estar, porque em algum lugar vai estar. Você digita lá no Google, foto de Davi, Marquito, ajuntamento, e sei lá, vê o que acontece. Luz de novo, daqui a pouco acende as luzes de novo. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. É muito estranho quando a gente chega com a mensagem e a pregação cristã diante desses grandes inimigos, porque a tendência é: você vai vir com esse discursinho idiota para cima de mim, de Jesus, de graça, de amor. Você acha que com isso você
você vai conseguir vencer a vida. Se você continuar com esse discursinho de Jesus, de graça, de salvação, de redenção, nós vamos trucidar você. Nós vamos matar você. Você não resiste um dia vivo nessa sociedade com esse discursinho baseado no que Deus está falando para você. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Esse cara é bom, cara. Esse cara é bom. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi tem a consciência de que a luta nunca é nossa, é de Deus. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Lembre-se que no começo da história, todas as vezes que o Golias chegava, o povo de Deus fugia. Davi é o primeiro cara que, enquanto Davi vem correndo na direção dele, ele também vai correndo na direção, porque ele é um cara que aprendeu a não ter medo por confiar em Deus, não por confiar em si mesmo. Ele corre não porque ele sabe a força que tem, porque Davi é esperto o suficiente para reconhecer que as armas que ele tem, diante das armas que Golias tem, são insuficientes. Mas como ele acabou de dizer, eu vou em nome de Deus. E é porque Deus que me dá força, é porque eu estou baseado nas promessas que foram conquistadas na cruz, que não são promessas de vitória para mim, que não são promessas de bênção para a minha vida, mas que são promessas que me livram da morte eterna, para que eu possa dar a glória a Deus, para que a glória não seja lançada sobre mim, mas seja colocada sobre Deus. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Agora começa aquela cena legal, agora que as mentes mais assim, mais fracas, tirem as crianças da sala e as pessoas que não têm se estômago. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembanhando a espada do filisteu, ele pegou a própria espada do cara, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Você vai imaginando a cena, Davi em cima do cara, a espada o bom da espada de Golias é que, como ela é pesada, você tem que fazer muita força. É assim, você levanta e deixa cair. Ela é bem afiada, ela pega aqui, e quando a espada corta aqui, o sangue continua jorrando um pouco tempo, dá aquela espirrada assim, aí o sangue começa a rolar pelo ribeiro, começa aquela coisa toda. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, aí eles é que recuam e fogem. Então os homens de Israel e de Judá deram grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Hebron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Sarim até Gate e Hebron. Era cadáver para tudo quanto é canto. E aí já tem aqueles urubus voando, aquela coisa toda. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Kit-Gat, tudo. Davi pegou Davi é o cara. Olha o que ele fez. Não contente, olha o que ele faz. Davi pegou a cabeça do filisteu, era um cabeção, a cabeça batalhada. Quase que eu fiz uma piada que ia ser considerada politicamente incorreta. É um cabeção. Da região aí quer falar. Muito verdade. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por toda a vida ao rei que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Por quê, meu? Aquela coisa, Deus me deu vitória, deixa eu dar uma aproveitada também. O cara andando na cidade. Eu, se eu fosse Davi,
chegando em casa e falava, Abner, chega aí. Eu tenho, você não tem. Isso é melhor do que um lanche de presunto. Eu tenho, você não tem. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Por que Saul está querendo saber isso? Porque ele precisa saber qual da família está isenta do imposto em Israel até o fim da vida. Amanhã é segunda-feira. E amanhã você vai ser desafiado constantemente a ser ou não ser cristão. E você pode, atônito e apavorado, fugir desesperado. Ou dizer, eu não vou negar aquele que morreu na cruz por mim. Eu não vou me envergonhar daquele que está sentado à direita de Deus e, segundo a Bíblia diz, que intercede por nós, Jesus Cristo. Eu não vou. E se me matarem, que matem. Pois eu vou morar com ele. Os obstáculos vão acontecer. Que tipo de cristão e de cristã vai ser você quando os obstáculos aparecerem? Em quem você confia? De verdade. Na sua força, no seu diploma, na sua conta bancária? Ou em Deus, que é dono de todas as coisas e pode fazer com que gigantes caiam um após o outro apenas o estalar dos seus dedos? A nossa confiança tem que estar naquele que é o Senhor da batalha, nosso Deus. Ele que cuida de nós. Ele que põe comida na nossa mesa. Ele que nos dá saúde. Ele que nos sustenta dia após dia. Foi Ele que nos reconciliou na cruz. E propõe a mim e a você uma caminhada baseada no amor e na graça. Para a glória dEle. Só para a glória dEle. Meu desejo é que Ele nos abençoe, para que a gente consiga viver assim. Vencemos desafios não porque somos bons, mas porque Ele cuida. Nós que seremos coagidos a desistir, coagidos a abrir mão dos princípios da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que nessas horas nós possamos continuar firmes, não porque somos fortes, mas porque o Senhor nos fortalece através do Teu Espírito Santo. Sê, Senhor, a nossa força, nosso escudo, para que numa sociedade tão ruim, nós possamos brilhar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.